Olá, meu nome é Elizabeth Aparecida Pinto, sou professora da Universidade Federal da Bahia, leciono no Instituto de Psicologia, especificamente no colegiado de graduação em Serviço Social. Neste colegiado, eu tenho desempenhado algumas funções, fui coordenadora do curso de Serviço Social e sempre lecionei as disciplinas voltadas para os fundamentos do serviço social. Mas também lecionei uma disciplina bastante importante, gênero, raça e etnia, no contexto dos direitos humanos. Sou mestra em Ciências Sociais aplicada à Educação pela Unicamp e doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo. Estudei também, a partir de uma bolsa sanduíche, na Universidade Autônoma de Barcelona, com a professora Verena Stocker, que é uma especialista na área de gênero, raça e etnia. Contudo, minha experiência como pesquisadora e produtora de conhecimento foi potencializada pela minha atuação junto ao movimento social, especificamente junto às organizações de mulheres negras. Então, faz-se importante aqui mencionar Gueledés e Fala Preta, enquanto espaço de formação e socialização política. Eu gostaria de destacar apenas, que o tema da minha dissertação foi sobre uma militante negra, Laudelina de Campos Melo, e esse livro hoje está sendo publicado esse mês, E é um momento muito importante, porque Laudelina de Campos Melo foi uma militante importante para a Organização das Empregadas Domésticas no Brasil, fundando em 1936 a primeira Associação das Empregadas Domésticas. Então, esse ano as empregadas domésticas, elas conseguiram direitos trabalhistas que elas começaram a lutar a partir de Laudelina de Campos Melo desde 1931. Então, o meu livro, ele fala sobre a saga de Laudelina de Campos Melo rumo às conquistas dos direitos trabalhistas. Ele está sendo editado graças ao apoio da CEPIR e da Secretaria de Mulheres, através da 4ª edição do Prêmio Lélia Gonzalez. Inicio, assim, a minha fala, agradecendo a minha participação nesse congresso. Desta forma, regracio especificamente Ana Burgos pelo gentil convite e pela oportunidade de abordarmos um tema tão importante, ao mesmo tempo invisibilizado no contexto do serviço social. Vamos discutir sobre as relações étnico-raciais no âmbito do serviço social, tema que venho estudando, há mais de 30 anos. Para iniciar e facilitar o nosso debate, vou elencar os pontos que estarei discutindo. Primeiramente, estarei falando sobre o histórico da discussão acerca do tema no âmbito do serviço social. Num segundo momento, vamos demarcar alguns conceitos importantes para a compreensão do tema. Essa parte, você falou importante, você falou conceito. Isso. Num segundo momento, vamos discutir conceitos que são importantes para a compreensão do tema e também das relações raciais no Brasil. Num terceiro momento, eu vou pedir permissão para vocês para discutir um pouco uma pesquisa que eu fiz há 30 anos atrás, e que se transformou num livro. Foi o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, e foi publicado em 2004 também pela editora Terceira Margem.
E o quarto eixo da nossa discussão será o debate da questão racial no âmbito do serviço social na contemporaneidade. E, para finalizar, vamos pensar um pouco nos rumos que podemos tomar, não é, frente a esse debate no contexto do serviço social. Vou começar explanando um pouco, não é, acerca desse histórico. É interessante, quando pensamos na questão racial e o serviço social, ou mesmo quando pensamos na questão racial no âmbito de qualquer outra disciplina. É interessante que muitas vezes, quando colocado, olha, o serviço social não debate essa questão, o assistente social acaba colocando, não sou racista. Não se trata disso. Se trata de discutir como essa questão é representada na estrutura econômica e política da realidade da sociedade brasileira e como isso impacta objetivamente nas nossas subjetividades. Sem com isso dizer que o racismo, o preconceito racial, ele tenha uma perspectiva simplesmente atitudinal. Não, o que eu estou dizendo é que é consequência ou que faz parte da estrutura de dominação social, política e econômica. Vou começar falando um pouco também, do impacto, desse conhecimento e do conhecimento nas relações. Por exemplo, saindo um pouco da esfera do serviço social, a gente pode pensar que a ciência, ela sempre dividiu o homem em pré-lógico e lógico, e que a ciência legitimou, todo um processo de exclusão, todo o processo de imperialismo e de colonização. Então, a gente pode falar da antropologia, nós podemos falar também da psicologia, que teve uma importância muito grande no processo de extermínio e genocídio dos povos judeus. A ciência, ela é historicamente datada e a ciência, ela não é neutra. O serviço social não pode ser considerado ciência, mas também não é neutro. E o conhecimento que produz também não é neutro. Então, pensando no período em que o serviço social se constituiu como profissão, a gente tem que pensar qual que era o pensamento dominante na sociedade brasileira. O serviço social, ele emerge no Brasil em finais da década de 30, ou bem dizer, no começo da década, ele vai se institucionalizar a partir de 1936, mas no começo da década de 30, você já tinha uma organização social, com uma característica filantrópica. Mas o que estava acontecendo no âmbito do pensamento social e político do Brasil? A nação brasileira pensava o que ela faria com os índios e com os negros. Uma nação que se constituía com as bases positivistas, e que na transição do trabalho escravo para o trabalho livre, não pensou no que fazer com esse contingente populacional. Ou melhor, o seu pensamento foi de exclusão, e não de integração e incorporação. Uma nação que se pretendia branca e que tinha que dar conta desse contingente. Esse pensamento, que foi sobre a população negra, foi mais elaborado pela sociologia,
não é? Ciências humanas, ciências médicas e jurídicas, e que teve uma perspectiva mais evolucionista, que vinculada a toda a ciência racista, que teve seu auge na segunda metade do século XIX, e que aqui no Brasil nós vamos ter alguns ícones, não é? Que propagaram essa perspectiva. Então, nós podemos elencar Nina Rodrigues, podemos elencar Arthur Ramos. Na década de 30, nós temos um trabalho bastante importante e que instaura uma nova perspectiva, a perspectiva da democracia racial, com Gilberto Freire em Casagrande e Senzala. Ou seja, você tira o negro como um ser patológico para pensá-lo enquanto um adorno cultural. E também para negar a existência do racismo no Brasil. Essa perspectiva se altera na década de 50, no pós-guerra, quando as Nações Unidas, preocupada com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, resolve tomar o Brasil, não é, como modelo de um paraíso racial. Assim, nos anos 50, a Unesco patrocina uma pesquisa, não é, para saber, então, como que no Brasil se conseguia viver numa harmonia racial. Foi muito interessante que a Escola de Sociologia Paulista, com Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, Horaci Nogueira, entre outros pesquisadores, levaram a cabo uma série de projetos de pesquisa, e que esses projetos de pesquisa, eles lograram desmascarar essa falsa democracia racial. Esses trabalhos avançaram bastante, não é? E concluíram haver, de fato, preconceito racial no Brasil, e que uma máxima de Florestan Fernandes, e que ele concluiu que o brasileiro tinha preconceito de ter preconceito. Todavia, esses trabalhos, eles ainda não deixam de atribuir aos negros a responsabilidade pelo seu insucesso. Pois bem, todavia, as análises feitas por esses autores classificam a população negra do início do século como anômica. Esta anomia dá suporte à caracterização do negro como incapaz de se adequar aos esquemas contratuais de trabalho livre, não tendo condições de competir com os imigrantes europeus no mercado de trabalho. Assim, mesmo considerando a valiosa contribuição dessas pesquisas, principalmente por terem revelado ser a sociedade brasileira profundamente racista, alguns autores, em pesquisas desenvolvidas mais recentemente, na década de 80, têm feito críticas à visão dos negros como anômicos, feita por Florestan Fernandes e outros autores da Escola de Sociologia Paulista, né? Entre esses estudos, encontra-se o trabalho de Célia Marinho Azevedo, né? O Negro Livre no Imaginário das Elites, Racismo, Imigrantismo e Abolicionismo em São Paulo, que tenta responder a seguinte questão: até que ponto a imagem de uma massa inerte, desagregada, inculta, sem grande importância histórica naquele momento, na medida em que já teria sido marginal
da escravidão não surgiu do âmago de formulações étnico-raciais que, justamente com isso, procurariam justificar a necessidade de imigração europeia em substituição do negro. Esse é um ponto bastante importante. Esta pesquisadora chega a conclusões contrárias a que Florestan Fernandes, Ottaviani e Celso Furtado chegaram. Para essa autora, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre se deu sobre bases racistas, onde a inferioridade do negro foi sendo construída cientificamente, politicamente, para justificar sua exclusão no mercado de trabalho. Um outro pesquisador, Cléber da Silva Maciel, em Discriminações Raciais Negros em Campinas, trilhando caminhos semelhantes ao de Azevedo, prova que os argumentos de Florestan Fernandes, que apontam deficiência nos ex-escravos e seus descendentes contra melhor poder adaptativo do imigrante às condições determinadas pela sociedade capitalista, são débeis. Em segundo lugar, a situação de degradação a que são levados os negros, também após o fim da ordem escravocrata, não são resultantes de sua aversão ao trabalho, como forma de negação ao passado escravista, mas sim que tal situação decorre da não existência de oportunidades de trabalho. O negro não foi abandonado pelas autoridades, pelo contrário, houve sim uma preocupação em deslocá-los dos seus antigos locais de trabalho. Em terceiro lugar, todo esse processo foi determinado por forte componente racista engendrado das classes dominantes para dar cumprimento à expectativa das idealistas das tradições da superioridade europeia. Não é? Entretanto, eu acho importante mencionar que o Cléber da Silva Maciel, ele destaca, não é, desse grupo Iane. Então, ele vai dizer o seguinte, que apesar de Ottaviani inicialmente ter seguido as linhas gerais argumentativas dos revisionistas, deles se diferencia ao colocar a questão racial dentro de uma discussão de perspectiva mais profundamente marxista. A questão racial é vista em sua especificidade e como um aspecto a mais da luta de classe. E Florestan Fernandes também vai estender essa anomia ao espaço familiar e estabelece que o negro não possuía, não é, os laços necessários para a reprodução e estabilidade da sua força de trabalho. Nesse sentido, diz, faltava ao liberto autodisciplina e espírito de responsabilidade do trabalhador livre. As únicas condições que poderiam ordenar espontaneamente a regularidade e a eficácia do trabalhador no novo regime jurídico e econômico. E, assim, ao conferir às famílias negras esse caráter sociopático, o autor as divide em integradas e desintegradas. Essa é uma questão bastante importante para a gente discutir no contexto do serviço social, porque no trabalho que a gente às vezes desenvolve com família, não é? É muito frequente os profissionais de serviço social reproduzirem essa máxima e entender família como modelo nuclear, não é? Então, essa é uma questão bastante importante, porque todo o aspecto histórico, não é? E muitas vezes, as expressões de uma questão social, que aqui eu diferencio da questão racial, e não compreendo a questão racial como uma expressão
da questão social, e a gente vai discutir isso mais à frente, também é bastante importante, né? Assim, tem outros autores, e a Moema Poli também se contrapõe a essa perspectiva de análise que Florestan Fernandes também tem acerca das famílias negras. Então, ela vai dizer, e eu também acredito aqui, esse caráter sociopático, o autor atribui também às famílias negras, classificadas por ele como integradas, ou seja, constituídas de homem, mulher e filhos de casamento legal, quando as compara com as famílias dos imigrantes ou com a família tradicional dos brasileiros de camadas dominantes, concluindo que as famílias negras estão longe de produzir efeitos integradores, socializadores e de controle desejado pela sociedade. Quando analisa as aspirações educacionais das famílias negras desse período, o autor fala em pais negros cultos, como aqueles que tinham ambições em relação aos filhos, sem incentivá-los por temerem as barreiras que se opunham à ascensão social do negro. Outros que acreditavam que o importante seria estudar para doutor. Quando esse ideal não era atingido, também não se interessavam em orientá-los na escolha de outra opção. Pais cuja situação de trabalho não permitia o desenvolvimento da percepção da importância da instrução. Portanto, a criança negra desse período, segundo o autor, tinha estreita possibilidade de aproveitar as oportunidades educacionais do ambiente. Para ele, essas oportunidades eram potencialmente acessíveis, não importando a forma de organização da família negra, desintegrada ou integrada. Assim, conclui que as famílias negras desse período não aproveitaram as influências construtivas que poderiam melhorar a posição das novas gerações na ordem social competitiva, através da sua interação mais intensa no meio urbano. Correia Leite, não é? Entrevistado por Zélia Fabre, conta, as restrições aos negros nas escolas públicas eram muito frequentes. Situação também marcada por um outro depoente, que é Geraldo Campos de Oliveira, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. E ele vai dizer, as crianças negras, pela situação econômica vivida, não tinham roupas, sapatos para ir à escola. A situação econômica da criança negra, entre outros fatores, funcionava como fator de eliminação do negro do espaço escolar. Assim, as primeiras análises realizadas pela sociologia paulista parecem ter sido influenciadas por toda uma estrutura racista. A branquitude era ainda o padrão para qualquer investigação que se pretendia. Então, se estudava o negro comparando com o padrão socialmente aceito, o branco. Assim, acreditamos que os arranjos familiares são possíveis a partir da posição socioeconômica que esta ou aquela família negra ocupa e do sistema de valores que as norteia, sendo esta também uma condição para a organização de famílias brancas no Brasil. Segundo, por acreditar que Florestan Fernandes, ao realizar uma pesquisa macrosociológica, não captou com precisão a riqueza do universo das comunidades negras, tanto da capital como do interior. As nuances diferenciadoras, tanto de classe, de ocupações, como dentro de um mesmo extrato social, não são aprofundadas. Além disso, deve-se perceber que o estudo de Florestan Fernandes tem o seu universo de pesquisa restrito à cidade de São Paulo, e especificamente que os depoentes citados são majoritariamente do bairro do Bexiga e imediações, não havendo, portanto, suas conclusões serem levadas ao âmbito geral, como comumente se verifica nas discussões acadêmicas desse trabalho. Em terceiro lugar, pensa que, apesar de pouca produção a respeito do tema família negra, algumas obras mais recentes trazem contribuições valiosas para o debate do assunto. E aqui eu cito Robert Slene, Kátia Matoso, entre outros. Slene faz também uma crítica bastante contundente
aos pesquisadores da Escola de Sociologia Paulista, né? E aí eu acredito que possamos continuar pensando um pouco no histórico da discussão acerca do tema no âmbito do serviço social. E aí, numa pesquisa preliminar que fiz, com os TCCs produzidos na primeira turma e segunda turma da Escola de Serviço Social de São Paulo, eu me deparei com estudos acerca do emprego doméstico. Na verdade, elas refletem, não é, bastante toda uma ideologia da época, como eu expliquei aqui, né? Você não pensava na existência do racismo, ninguém falava do racismo, mas existia um processo tácito de exclusão, né? Então, a população negra era excluída, não é? No momento, você teve um processo mais claro, não é? Com projetos, num debate muito caloroso entre os imigrantistas e os nacionalistas, né? Os nacionalistas ainda acreditavam que pudesse se aproveitar esse contingente nacional, ou seja, de preferência a população indígena. E os imigrantistas acreditavam que tinha que colocar fora essa mancha negra, ou seja, a população negra tinha que ir fora, sair fora do Brasil, né? Então, nesse período, de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, também muitos políticos defenderam e tentaram operacionalizar, assim como nos Estados Unidos, a volta, não é, dos africanos para a África. Então, os Estados Unidos tinham uma população protestante, uma associação que acaba financiando, não é, o que nós temos hoje como aqui na costa da África, o país, a Libéria, né? A Libéria foi um projeto bancado pelo governo americano para levar os negros de volta para a África. Então, a Libéria, a Liberdade, não é? É um país que foi constituído, e novamente um país que foi constituído a partir do assalto ao povo negro africano. Então, compra-se um pedaço de terra ou invade-se um pedaço de terra e coloca ali os negros americanos. E aqui no Brasil, nós temos uma experiência relatada, temos várias, mas uma experiência que foi bem relatada por Manuela Carneiro da Cunha no seu livro Negros Estrangeiros, aonde ela descreve e analisa os negros, não é, que foram levados do Brasil para Lagos, na Nigéria, né? Esse projeto ficaria muito caro para a nação brasileira, então eles preferiram estar aqui exterminando essa população, não é? E excluindo essa população do mercado de trabalho. E é claro, não é, que a população negra, ela se organizou, por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que eu estou podendo falar aqui hoje, não é? Para construir escolas, para pressionar essa política de exclusão. E é interessante que, quando a gente pensa nas conquistas da população negra, a gente não pode dizer que o serviço social esteve ao lado, porque, como eu estava falando para vocês, né, na leitura desses TCCs, existe toda uma reprodução desses estereótipos e desses preconceitos ao descrever a população negra, não é? Então, existe assim um esforço muito grande, principalmente nos TCCs que falam sobre o emprego doméstico, das assistentes sociais organizarem, não é, para se organizarem, desculpe-me, em instituições para poder adestrar essas empregadas domésticas. Assim, foi muito recorrente na leitura desses trabalhos, né,
desses primeiros TCCs, observar o quanto que a situação da população negra, não é, que ela era vítima, não é, ela se transformava em vitimária, como culpada, não é? Então toda a sua exclusão e processo de marginalização era atribuído aos fatores morais dessa população, né? Então, as empregadas domésticas eram tidas como analfabetas e que gostavam de bailes, e que as empregadas brancas tinham outro tipo de comportamento, porque nesse processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre também, a partir desses trabalhos eu pude observar que o trabalho doméstico foi desenvolvido por um grande período pelas mulheres imigrantes, que, no momento em que esses maridos se firmaram nos seus trabalhos e melhoraram as suas condições econômicas, essas mulheres são retiradas do trabalho e ficam tomando conta de suas casas. Então, nesse final da década de 40, não é, as mulheres negras acabam acessando novamente, não é, ao trabalho doméstico, ou melhor, no final da década de 30 e mais fortemente em final da década de 40. Ela passa a acessar. Então, existia, não é, um trabalho intensivo desses primeiros assistentes sociais em trabalhar com o emprego doméstico, ou seja, formar trabalhadoras adaptadas, não é, e moralmente adequadas para a submissão e a obediência. É bastante interessante que nos trabalhos mais recentes a gente não vê com tanta frequência, não é? Nós não veremos essa preocupação do serviço social em garantir os direitos das trabalhadoras domésticas. É bastante interessante. Da mesma forma, como todo o processo de organização da população negra, o serviço social passa ao largo disso, não é? E não se comprometendo. Assim, eu iniciei todo o processo de minha formação na década de 80, e na década de 80 eu não encontrei nenhum trabalho que questionasse o serviço social. E foi muito interessante, porque eu escrevi o serviço social e a questão racial, um estudo da sua relação com os usuários negros, não é? E procurando saber por que o serviço social, não é, que trabalha com a população pobre e tendo uma maioria negra, não consegue pensar, não é, nessa especificidade, na sua especificidade histórica. Então, uma das coisas que a gente pensa hoje, não é, se a gente for pensar com os olhos de hoje, é que estamos numa perspectiva marxista e as políticas são universais. A gente não pode dividir a luta da classe trabalhadora. Mas como que no passado essas pessoas pensavam também, não é? Mas, na verdade, o que pesa, de fato, é o fato de vivermos numa democracia racial. E essa democracia racial, não é, que provoca um racismo tácito, ela vai implicar na ação do serviço social, mas também vai implicar na ação do pedagogo, da professora, vai incidir sobre a ação do médico, vai incidir na ação do psicólogo também, né? Na verdade, o que a gente persegue, não é como o racismo ele acaba influenciando
as diversas instituições e os diversos espaços de socialização, tanto primária como secundária. Então, não adianta eu pensar, não é, que assistente social da década de 30 era um conservador, não é? Mas o assistente social da década de 90 ou da década dos anos 2000 também não assume essa questão, não é? Então, não é porque ele tenha uma perspectiva conservadora ou uma perspectiva ou se embase numa teoria mais progressista. Na verdade, o racismo, ele é estruturante e a gente tem que aprender a superar. Vou colocar alguma questão porque, na minha experiência, não é, na capacitação de gestores de políticas públicas, onde me deparo com muitos assistentes sociais, é muito interessante porque esses assistentes sociais têm trabalhado muito com as políticas atuais de combate ao racismo, mas o que eu percebo é que esses profissionais não têm muito claro esses conhecimentos ou não conseguem definir. Então, no meu entendimento, fica muito difícil um profissional trabalhar com essa questão, com essas políticas, sem saber, muitas vezes, compreendê-las intensamente. Assim, nosso segundo ponto, demarcando conceitos, nós vamos nos exportar a alguns conceitos que eu acredito ser importantes. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é a definição de preconceito racial. E aí eu gostaria que vocês pensassem um pouco no que vocês entendem como preconceito racial. O que significa isso? Não é? Então, pensaram bem, vou dizer agora a partir de uma definição que temos aqui. O termo preconceito pode ser entendido como um conceito pré-estabelecido ou antecipado sobre indivíduos, grupos religiosos, grupos étnicos, comportamentos sexuais, dentre outros. Esse conceito pode ser favorável ou desfavorável a indivíduos e grupos. Todavia, percebe-se historicamente que inerentes ao termo preconceito estão as ideias e opiniões inexatas, negativas e sem fundamento sobre indivíduos e grupos alvos do preconceito. Essas ideias e opiniões podem ser classificadas como estereótipos. Para Jones, o preconceito racial é uma atitude negativa com relação a um grupo ou pessoa, baseando-se num processo de comparação social que o grupo do indivíduo é considerado como ponto positivo de referência. O que nós entendemos como racismo? Também, tendo como suporte Jones, o racismo vale-se de uma ideologia etnocêntrica baseada em um suposto cientificismo que propaga a inferioridade biológica de determinados indivíduos e grupos em relação a outros. A ideologia racista difunde ainda que o comportamento cultural e social desses indivíduos e grupos é geneticamente herdado. Jones faz uma classificação bastante importante. Ele vai falar sobre o racismo individual, atitudes em comportamentos, socialização e interesse pessoal. O racismo institucional, que atualmente a gente tem trabalhado muito com isso, né? São os sistemas de trabalho, direito, a saúde, a economia, a educação, a política e a moradia e até mesmo a polícia. Então, quando a gente pensa no genocídio dos jovens negros, isso é definido a partir de um racismo institucional, não é? Então, o sistema de trabalho, quando discrimina, também. E o racismo institucional, ele pode também acontecer de forma tácita. Então, muitas vezes no processo de educação, não é? Muitos professores usam livros didáticos cheio de preconceitos. Esse professor, às vezes, ele não tem nem a intenção clara
não é? De discriminar um aluno. Mas se ele usa esses materiais que não foram produzidos por eles, sem uma prévia reflexão, ele está perpetuando o racismo, não é? Institucional. Então, isso é bastante importante. Então, hoje em dia, nós temos uma política de saúde da população negra. Por quê? Outrora, não é? Isso bem recente, a saúde não coletava sequer o quesito cor, ou seja, não era obrigado a coletar os dados para saber quem está morrendo do que. E hoje a gente sabe que as mulheres negras morrem muito mais de mortalidade materna do que as mulheres brancas, porque isso está associado ao acesso aos bens e serviços, não é? E que entre as negras, se você desagrega pretas e pardas, as pretas morrem mais. E isso também a gente vai ver na relação da população negra com a polícia, não é? Então, e isso, existe alguns ditados, por exemplo, branco correndo é atleta, negro correndo é ladrão, não é? E os dados, nós vamos discutir e mostrar para vocês, não é? Os dados dessas desigualdades todas. E o racismo cultural, então, quando a gente pensa na religião, na estética, na música, na filosofia, nos valores e necessidades e crenças. Então, assim é importante também quando a gente pensa na ciência. Se a gente olhar a ciência a partir da categoria de raça e gênero, a gente vai perceber que a produção do conhecimento, ela discrimina homens e mulheres, ela discrimina brancos e negros. Então, e que essa produção do conhecimento, que muitas vezes a gente utiliza como palavra final, como pensamento de iluminados, é um pensamento que tem uma carga racista discriminatória, não é? Mas que a gente acha que a verdade está com o outro e a gente reproduz isso. Um outro conceito também bastante importante é o conceito de discriminação racial. A discriminação étnico-racial é a manifestação comportamental declarada do preconceito étnico-racial e da doutrina racista. A definição de discriminação étnico-racial assemelha-se, em última análise, à definição de racismo que, segundo Jones, é o resultado da transformação do preconceito racial ou etnocentrismo através do exercício do poder contra um grupo racial definido como inferior, por indivíduos e instituições com apoio intencional ou não de toda a cultura. Ou seja, se eu discrimino alguém e impeço dela acessar ao cinema, se eu discrimino essa pessoa no mercado do trabalho, se eu discrimino essa pessoa no shopping, não é? Isso é uma discriminação racial. O genocídio é uma prática de base racista, mas não deixa de ser uma discriminação racial, né? Uma outra questão que a gente pode perguntar é: existe uma segregação racial no Brasil? Né? A segregação racial é uma das práticas discriminatórias e consiste em separar geograficamente indivíduos e grupos, utilização de serviços, recusa de empregos, direitos de voto e a proibição de miscigenação. Esse tipo de discriminação tem como exemplo mais evidente o antigo apartheid na África do Sul, que hoje é uma prática que não é mais legalizada, mas ainda existe tacitamente. Não é? Agora, todavia, como esta prática se manifesta no Brasil? Como isso se manifesta na sua cidade? Como isso se manifesta no seu estado? Não é? Onde as pessoas pobres e negras moram? Não é? Quais os serviços que essas pessoas acessam? Como é tratada, ou melhor, como são tratadas, né, as escolas que as crianças pobres e negras frequentam? Então,
ao responder essa pergunta, você vai poder saber se existe ou não uma segregação racial no Brasil. Então, o conceito de raça, né? O conceito de raça é importante para a compreensão das políticas públicas e apresenta ainda na esfera do senso comum muitas inconsistências. Podemos dizer que o referido conceito sofreu várias alterações no tempo e na história. Por exemplo, Hitler acreditou na existência da raça judia e tentou eliminá-los, pois atribuiu valor hierarquizando características que são culturais. Este nazista dizia: nós, arianos, somos uma raça superior. Os judeus, são uma raça inferior. Muitos acreditaram e foram seus seguidores. Recentemente, no Holocausto, eliminaram mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. E eu falo recentemente porque isso foi na década de 40, não é? E a gente está aqui hoje e há pouco tempo atrás, quando eu passava por Higienópolis, era visível eu me deparar, não é, com pessoas que vivenciaram essa realidade. Então, não é uma questão distante, não é? Ou como muitas vezes a gente ouve na televisão, o artista falando, isso está fora de moda. Aliás, não é? Como é uma questão ilegal, não pode ser tratado de uma forma tão banal assim, não é? Está fora de moda, não está na moda, não é? Porque envolve vida de pessoas e compreensão e entendimento. Então, a gente tem que se policiar para não reproduzirmos isso, porque é uma questão bastante interessante, porque eu reproduzo e compartilho essa visão nazista quando eu estou na fila do banco e posso ouvir e não falar nada quando ouço. Mas os judeus estão com todos os dinheiros do mundo, não é? Porque essa foi uma das justificativas. Os judeus estão com o nosso dinheiro, né? Em função da questão dos juros, em função deles estarem sempre com dinheiro, porque era um povo, como sempre, muito perseguido, eles nunca podiam comprar terras, não é? Então eles tinham que andar com dinheiro na mão, não é? Com coisas que pudessem levar assim que pudessem sair. E aí a gente vê que a gente vai reproduzindo. E é engraçado que o povo judeu aqui no Brasil, não é? Ele não sofre nenhum estigma, não é? Ou exclusão séria. Mas ainda tem esses preconceitos que também não faz bem, porque isso, de forma repetida, não é? Vai se transformando também em verdades e pode acarretar o ódio, porque o ódio contra os judeus ainda é bastante frequente, até via mídia, não é? E é a mesma coisa quando nós pensamos na população negra. Então, raça é um conceito que não se usa hoje com a mesma perspectiva que se usava até a primeira metade do século XX, né? Então, raça hoje é utilizado, não é, com a compreensão que existe apenas uma raça humana, mas é muito utilizado pela população negra, principalmente no Brasil, porque trata-se de uma categoria histórica e social, não como uma definição biológica. E aqui é interessante colocar, não é? Essa paternidade que a gente já discutiu no primeiro momento, mas a invenção e a paternidade das modernas teorias racistas é atribuída ao conde Joseph de Gobineau. Atualmente é consensual a ideia na ciência que não existe raças embasando-se em características físicas, como eu já mencionei. Isto é, não existe espécies humanas, mas uma única espécie. Assim, as diferenças culturais, linguísticas, costumes
de posição social não podem ser entendidas como sinônimos de raça, mas são importantes e nos possibilitam conceituar o termo etnia. E aqui, pensando que a gente usa muito, é o grupo étnico. O que é um grupo étnico? Então, tomando como fenômeno heurístico Barth, a gente pode dizer até que não existe um grupo étnico no Brasil. Mas o que é de fato ele define como um grupo étnico? Principalmente através dos meios biológicos se reproduz ou se auto-perpetua. Compartilha valores culturais fundamentais realizados em formas culturais cuja a unidade é evidente. Perfaz um campo de comunicação e interação e é formado por um grupo em que seus membros se identificam a si mesmos e são identificados por outros como constituindo uma categoria distinguível de outras categorias, estas pertencentes à mesma ordem. E acredito que essa definição ela pode ser muito mais adequada, não é? Quando a gente pensa na população indígena. Mas não dá para a gente transportar literalmente para a população negra, porque aqui existe uma população negra e a cor da pele só não pode ser definidora de um grupo étnico, não é? Então, o termo negro foi um termo inventado pelo colonizador, assim como o termo índio foi um termo inventado pelo colonizador. A população indígena não se chamava índio, mas chamava Guarani, Tupinambá, Caigangue. Da mesma forma, a população negra, ela era Alçá, Mandinga, ela se reportava à sua origem geográfica e ao seu clã, não é? O negro é uma invenção do colonizador. Nesse contexto, um outro conceito importante é o conceito de etnicidade, não é? Etnicidade é um termo construído a partir da pertença ou da identificação a um grupo étnico. Em outras palavras, o termo etnicidade refere-se ao grau de conformidade dos membros de uma determinada coletividade às normas de participação no curso da interação social no contexto das sociedades complexas. Assim, as categorias etnia, etnicidade são entendidas como relacionais e situacionais, que constroem dentro de um contexto específico de conflito étnico. Então, é muito interessante, aqui no Brasil, as pessoas terem uma dificuldade muito grande, não é? Para, muitas vezes, se definirem como negro. Né? Se elas não são retintas assim como eu. Aí elas acabam falando, não, mas meu tio era português, o meu avô era holandês, mas essas pessoas, num outro contexto, como por exemplo assim, quando elas vão para a Alemanha, quando elas vão para os Estados Unidos, elas são reconhecidas como negras, não é? Aí elas não têm outra saída, porque lá, por mais que elas possam dizer eu sou branca, elas não vão ser reconhecidas como tal. Então é importante frisar que o conceito de etnicidade e grupo étnico, ele chama para si o conceito de identidade. Então, eu posso ter uma dimensão subjetiva da minha identidade étnica. Né? Eu posso me autoclassificar como branca, mas existe a heteroclassificação também. Eu vou ser reconhecida como negra, vou ser olhada como negra. E vou ser tratada em alguns contextos como negra, mesmo eu me reconhecendo como não muito negra. Né? Eu posso até me reconhecer como morena clara, claríssima, nesse contexto social aqui no Brasil. Mas se eu saio deste contexto, eu vou ser reconhecida como, e eu não vou poder fugir desse parâmetro. É a mesma coisa quando a gente parte para uma análise do contexto norte-americano. Então, aqui a gente pode chamar que existe um preconceito de marca, mas lá
tem um preconceito que é de origem. Então, uma pessoa de pele clara, não é, mas que tenha uma ascendência negra, ela não tem dúvidas de quem ela é, porque naquele contexto não lhe é permitido ter dúvidas, não é? Então, aqui no Brasil que as pessoas muitas vezes podem ter uma zona de conforto. Isso foi muito interessante, porque isso ele tem um impacto também nas políticas públicas, não é? E há um tempo atrás, quando a gente pensa no censo demográfico, que teve um impacto muito dessa política da democracia racial, então, em alguns momentos, o Brasil não coleta o quesito cor, né? Em outros momentos, as pessoas também não tinham muita consciência de si, então sempre procuravam dizer que eram pardas ou que elas eram brancas. Eu acho que nós estamos mudando um pouco a cara do Brasil a partir do próprio reconhecimento e da autoclassificação. E quando a gente fala do reconhecimento, também a gente tem que considerar que o Brasil hoje tem uma política de reconhecimento, ou seja, o Brasil reconheceu tardiamente, né, ou melhor, se reconheceu tardiamente como um país racista, não é? Como um país que, de fato, existia, não é, que tem a existência do racismo. Isso se deu recentemente, em 2001, quando então o presidente Fernando Henrique Cardoso lança, não é, o Programa de Direitos Humanos, né, o segundo Programa de Direitos Humanos, e que ele reconhece a existência do racismo. E a política de reconhecimento, ela faz com que o Estado pense em formas de superação. Então, toda a política, o Estado reconhecendo, começou no governo Fernando Henrique Cardoso, quando começa a pensar nas cotas, né? E aí, dada a pressão também, naquele momento, do movimento negro, e do movimento negro continuando a pressionar o governo Lula também, né? Então, essas conquistas, elas não estão sendo dadas, não é? Mas o nome já fala, são conquistas, não é? Que essa população tem avançado. E aí, eu acredito que não tenha mais dúvidas sobre os conceitos que são importantes, ninguém pode pensar em trabalhar com essa temática se não tem claro esses conceitos, se não sabe diferenciar racismo, de preconceito racial, de discriminação racial, né? Porque como você vai pensar em política de ações afirmativas sem a definição desse conceito? Que também nós não vamos definir aqui toda a proposta de ação afirmativa, porque nós não vamos ter tempo hábil, mas é interessante e fica a indicação para vocês fazerem a leitura, uma leitura mais a miúde, mais atenta, acerca também do que vem a ser ações afirmativas, não é? E como que você pode tratar cada um desses preconceitos, desses conceitos, por exemplo, como que a gente deve enfrentar o racismo, como que a gente deve enfrentar a discriminação racial. Então, hoje nós temos leis mais contundentes, mas não pode ser só assim. Então, quando a gente fala em ação afirmativa também, a gente fala em programas e projetos, então, de superação das desigualdades. Eu sei que muitas categorias, inclusive o serviço social, muitas assistentes sociais também foram contra a questão das cotas, não é? Mas é uma ação afirmativa importante para que essa população negra possa lograr a igualdade, não é? Então, estar competindo em pé de igualdade. Então, é muito importante isso, as pessoas acessarem os bens e serviços, tá? Então, vamos pensar um pouco no nosso terceiro ponto, que é a pesquisa, o serviço social e a questão racial, os dados de 30 anos atrás. Então, no meu TCC, eu acabei fazendo uma pesquisa e foi muito difícil, à época,
conseguir trabalhar com esse tema tranquilamente, porque as pessoas me diziam, bem, mas o serviço social, ele não é racista, não é? Então, as pessoas tinham muito medo de se identificarem. Então, muitas das minhas colegas e professoras, elas queriam que eu discutisse sobre um grupo, sobre o grupo negro X, mas não, eu queria discutir, de fato, os fundamentos da profissão e pensar essa contradição no interior da mesma. Por exemplo, como já me reportei, não é? O que faz uma profissão que trabalha com pobres negros não discutir essa realidade? Não é? Então, fica sempre essa questão. E, à época, nós fizemos esse projeto com o propósito de pesquisar os profissionais brancos e negros e os usuários dos serviços. Então, nós pesquisamos 30 assistentes sociais, entre elas algumas negras, e 30 usuários negros. Por quê? A intenção era saber qual a interpretação ou representação que esses usuários e profissionais têm acerca da questão racial, porque isso, é claro, tem um impacto no relacionamento ou na ação ou no processo de trabalho desse profissional, na intervenção que ele vai tomar quando ele consegue identificar. Isso a gente tem que considerar que foi há 30 anos atrás. Né? O serviço social passava por uma transição, estava ainda nem lá e nem muito cá. Não é? E também, qual o entendimento que ele tem de uma política social? Na época, ninguém falava de ações afirmativas, isso eu estou falando de 85, 86. Né? Ninguém falava de ações afirmativas ou de uma política específica para a população negra. A gente ouvia ruídos, não é, de se ter uma ação. E também o processo de formação, porque se não existe nenhum debate no contexto da formação, como que esse profissional vai poder avançar nessa direção? Assim, entendendo esse processo, não é, no contexto da formação profissional, igualmente nós pensamos numa categoria que pudesse dar conta da formação dos usuários negros para que pudessem enfrentar também toda a questão étnico-racial de exclusão e que pudesse fornecer a esses um fortalecimento ou o sentido de pertença e de consciência racial mais crítica. Então, nós avaliamos o grau de participação política desse usuário, né, enquanto um processo de formação. Bem como, já falamos da política social também. Aí, elencamos alguns objetivos a essa pesquisa. Identificar qual o relacionamento existente entre assistente social e usuários negros, bem como o tipo de consciência étnico-racial que norteia a ação profissional e o comportamento de ambos. Detectar a ideologia étnico-racial que norteia a prática do assistente social e a percepção dos usuários negros de si própria e do relacionamento mantido com os assistentes sociais. Questionar o assistente social sobre a adequação de sua formação profissional à realidade multirracial brasileira. Verificar a existência de uma proposta do assistente social e dos usuários negros para a superação das desigualdades étnico-raciais na sociedade brasileira. E essa pesquisa nós fizemos um questionário, porque eu me lembro que os assistentes sociais, inicialmente, a gente queria fazer grupos, mas eles não me davam muito bola. Primeiro porque eu era uma aluna de serviço social. E depois porque também era um tema
que as pessoas ficam muito nervosas ao se reportar, se conversar comigo. Então, há 30 anos atrás, eu acho que eu tinha muita estrutura, porque elas me xingavam muito, né? Dizia que eu era louca, que isso não existia, que o serviço social não dava conta disso. E eu acredito e devo agradecer aqui que foram as assistentes sociais que trabalhavam comigo no SAEC, principalmente Maria José Muricone Pacheco e Silva, que me deu muito suporte para fazer esse trabalho, né? Não posso também deixar de elencar aqui a professora Inês Garcia e as minhas orientadoras. Quem me orientou a pesquisa foi Janete Martins de Sá, eu fiz na PUC Campinas, e a professora Miriam Fauri, que à época era uma das únicas professoras que trabalhavam no âmbito do serviço social com a questão da mulher, com a questão de gênero. Naquela época a gente não falava tanto de gênero, mas a professora Miriam já tratava disso. Então, essa é uma questão importante da gente frisar. E eu me lembro que foi o primeiro também TCC a ser elaborado no serviço social, não é, da PUC Campinas, com essa temática. Mas também me lembro que na PUC São Paulo também não tinha nenhum trabalho com essa temática, e nas outras universidades que percorri também não. Tinha trabalhos, como eu já falei, que discutiam numa perspectiva até muito conservadora a realidade da população negra nas primeiras décadas, né, na década de 30 e 40. Né? Foram as primeiras assistentes sociais. E esse trabalho foi muito interessante porque, pela primeira vez, eu acho que as pessoas, muitas disseram, que pararam para pensar um pouco nessa situação, né? E que, de fato, existia, não um racismo, muitas diziam, mas existe um preconceito. E algumas professoras chegavam para mim e diziam, na universidade, em alguns cursos, não temos negros. E isso foi uma questão muito importante, porque muitas assistentes sociais, não é, que eu entrevistei, eram brancas, e eu uma pesquisadora negra. Então, como que ela ia dizer, não, eu tenho preconceito contra o negro também? Mas ela dizia, olha, quanto negro, eu não tenho preconceito contra o negro, não, mas eu tenho muito mais preconceito contra o nordestino, contra o índio, contra o cigano, mas contra o negro eu não tenho. Agora, me pergunto, se fosse uma indígena, não é, a entrevistá-la, o que ela responderia? E se fosse uma cigana a entrevistá-la, o que ela responderia? Então, quando a gente faz pesquisa também com alguns temas, é importante a gente considerar isso, não é? Se eu quero saber sobre a questão étnico-racial, não é, e saber, de fato, a ideologia racial do outro, não é, talvez não fosse interessante, não é, um negro entrevistar um branco, né? Porque isso pode, às vezes, constranger o outro de dizer, olha, eu tenho preconceito, sim, contra o negro. Se bem que, muitas vezes, ele não assumiria nem isso, nem para um outro pesquisador também branco. Mas isso aconteceu muito, de as pessoas dizerem, não tenho preconceito contra o negro, mas tenho preconceito contra contra o índio, contra o cigano, contra o nordestino, porque o nordestino vem aqui para São Paulo e rouba todas as coisas da gente, não é? E contra, às vezes, até o judeu. Eu acho a única raça que eu não gosto muito, muitas pessoas diziam, são os judeus, porque eles são assim, diferentes, eles se colocam como diferentes, não é? É interessante as pessoas colocarem isso. E teve um que foi muito sincero, que era um assistente social cego, e eu, quando pergunto para ele assim, você se casaria com uma mulher negra? Né, que era uma das perguntas que a gente tinha, ele me diz assim, eu acho que eu sou preconceituoso, porque eu não me casaria com uma negra. Então, ele me conta uma história, que ele tinha um amigo, que ele não sabia que o amigo era negro, não é? Mas quando ele pega no cabelo
do amigo, ele percebe que o amigo era negro. E ele estava se engraçando com a irmã do amigo, mas parou de se engraçar porque descobriu, não é, que essa mulher poderia ser uma mulher negra, né? Então, são histórias bastante interessantes que acabam surgindo, não é, da entrevista. E o que mais foi chocante é a questão da formação. Então, nunca ninguém tinha lido nada sobre essa questão negra, não é? Sobre a temática étnico-racial. E as pessoas sempre se reportavam, não é, com a questão do racismo, não é? Eu não sou, mas a minha família é. Então, na formação primária e secundária, ela também tinha. Na escola, eu tinha até uma coleguinha negra, mas minha mãe não queria que eu andasse com essa coleguinha, né? Eu percebia que a professora fazia diferença, não é? Então, isso foi muito frequente nas entrevistas. E no currículo das universidades, que à época não tinha nada, não é? E nem mesmo na universidade, na PUC Campinas, não tinha nada que pudesse abordar essas questões. E aí, como era uma época também de uma transição muito grande, não é, no contexto do serviço social, foi bastante interessante a gente perceber que muitas vezes foi muito mais receptivo o assistente social que tinha anos de formação, não é, do que os assistentes sociais que tinham uma formação mais recente, que estavam acessando já toda uma perspectiva da teoria, de uma teoria mais crítica, não é? Ou seja, toda uma abordagem mais marxista, ou mesmo acessando o marxismo através da perspectiva gramsciana. Aqui eu gostaria de me reportar, não é, a uma das falas das assistentes sociais daquela época, quando elas comentam as situações de preconceitos e discriminação que elas enfrentaram e as formas que elas tentaram, não é, resolver a questão. Então, tem uma assistente social que ela me conta uma história de um grupo que ela estava desenvolvendo da comunidade, e ela ia fazer uma história, um teatrinho, um conto de fato. E a criança negra ia ser a princesa, mas daí as mães brancas não quiseram que elas fossem a princesa, e ela não toma nenhuma atitude mais contundente, não é? E ela vai falar a partir dessa compreensão, não é? É muito interessante, ela fala assim: no ano de 1983, organizamos uma festa de confraternização com as mães da comunidade, e elas planejaram apresentar uma peça teatral com as crianças. Uma das mães era negra e queria que a sua filha fizesse o papel de Branca de Neve. Isso causou um espanto diante das outras, que demonstraram claramente que não desejavam que a criança negra fizesse o papel. Foi uma situação desagradável, a gente fica sem saber o que fazer. Conversamos muito, até que ela aceitou que a menina fizesse o papel de formiguinha. A menina ficou bonitinha, colocamos anteninhas de formiguinha nela e ela ficou engraçadinha. Então, esse depoimento retrata com precisão uma das facetas das discriminações étnico-raciais no Brasil, a qual imputa ao sujeito a responsabilidade pelo racismo e, ao mesmo tempo, lhe informam que o lugar que por ele desejado não é seu. Branca de Neve, não. Para negros, temos o papel de formiguinha, não é? Que é um embaraço àquela época. Mas será que depois de 30 anos... esse profissional tomaria uma atitude diferenciada de reivindicar e de refletir sobre essa questão com essas mães, no contexto dessa questão e dessa comunidade? Essa é uma questão que a gente tem que perguntar. Será que a formação que o assistente social recebe dá condições dele ter uma postura, não é? Que vá ao encontro hoje da perspectiva
do projeto ético-político da profissão? Não sei. Né? Mas eu acredito que essas foram questões que foram muito frequentes, mesmo quando entrevistamos assistentes sociais que trabalhavam à época no serviço de colocação profissional, não é? Elas não sabiam como lidar com os empregadores que não desejavam trabalhar com negros. Será que essas assistentes sociais, após 30 anos, fariam uma denúncia desses empregadores? Ou será que elas iam responder, a gente manda esse usuário para um outro trabalho? E aí, o que você fala para ele? A época eu perguntei. Nós dizemos para ele que a diferença está nos homens, mas que Deus fez todo mundo igual. E que uma porta vai se abrir para ele também. Então, será que seria essa a resposta que as assistentes sociais dariam hoje? Não é? Então, isso a gente tem que pensar. E isso a gente tem que pensar com muita clareza. Eu só sei que uma das conclusões que nós chegamos à época é que os 4 anos que um profissional fica no processo de formação não vai, de fato, fazer com que ele se torne um ser mais humano, mas pode dar indicadores para que ele tenha técnicas adequadas, para a sua intervenção. Porque, da mesma forma, os anos que o médico fica na universidade pode fazer dele um bom técnico, mas isso não garante que ele vá ser um profissional mais comprometido com a população que é demandatária dos seus serviços, ou que ele queira fazer, de fato, uma medicina mais social. Isso ninguém pode garantir, não é? Mas, enfim, eu gostaria de, para tentar responder essas questões, discutir um pouco como, na contemporaneidade, a categoria tem se organizado, né? Eu acredito que de 87, que de 86 até a gente foi avançando um pouco. Eu acho que esse trabalho me fez encontrar Magali da Silva Almeida, me fez encontrar Matilde Ribeiro. Eu me lembro que Magali da Silva Almeida, ela entra em contato com Matilde, que era, à época, presidente do CRES em São Paulo, e que me manda um telegrama, porque à época não tinha e-mail, não é? E nem fax nós tínhamos acesso. Então, ela me manda um telegrama para que eu pudesse estar me fazendo um convite para uma palestra no CRES, em São Paulo, para discutir o serviço social e a questão racial, né? Que eu acredito que esse trabalho tinha dado um start para essa discussão e despertasse, não é? Eu me lembro que em 87 eu apresento esse trabalho no IMPES com Magali e também com uma assistente social muito importante para a categoria, que é Marlise Vinagre, não é? E que Marlise Vinagre também teve um desempenho muito importante nesse debate, nessa discussão, porque quando ela esteve à frente do Cefes, a Marlise, ela encampou uma campanha de combate ao racismo, não é? Isso foi muito importante para a categoria e importante também para a população negra, para a gente começar a discutir melhor. Em que pese, à época, eu me lembrar que as assistentes sociais também não deram muita bola, não, para esse debate, né? Que não é um debate que tem, em que pese também, no Código de Ética, eu acredito, com influência também de Marlise Vinagre, ter assumido, de fato, toda uma proposta de combate ao racismo e à discriminação racial, né? Eu acho que, teoricamente, a gente tem que avançar nessa discussão. E eu gostaria, então, de colocar um pouco que, atualmente, a partir de 2010,
A ABEPS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ela deu início a uma discussão bastante importante através dos GTPs, ou seja, através do grupo de trabalho e pesquisas, não é? E tem inserido essa discussão num GT muito maior, que vai falar também de outras desigualdades e diversidades. Então, gênero, raça, etnia, a questão das sexualidades e também a questão da geração. Nós vamos fazer uma breve síntese, revisão das questões já abordadas por nós, não é? Então, pegando um pouco o que a gente discutiu, mais uma forma a conduzir mais para o debate do serviço social. Então, o serviço social, ele emerge e se consolida a partir do contexto societário da década de 30, e nós tentamos contextualizar um pouco esse período através de outras reflexões. E visando harmonizar os conflitos de classe, respaldando-se pela doutrina social da Igreja Católica e pelo paradigma positivista, que é um paradigma que dá suporte também à exclusão da população negra, né? E legitimando um processo de seres humanos feito a partir, constituído a partir de uma diferença natural, não é? Como se as diferenças elas fossem naturalizadas. Como movimento de reconceituação, o serviço social tem a sua primeira aproximação com o paradigma marxista, todavia sem se ancorar nas leituras de Marx. Esse período conflui também com o período da ditadura militar, dando espaço para ampliação da perspectiva positivista funcionalista e uma maior aproximação com o modelo norte-americano de operar a metodologia do serviço social, em que pese, não é, o movimento de conceituação, tentar, de fato, se aproximar mais da população, mas, mesmo assim, a gente percebe que a discussão étnico-racial ela não aflora nesse contexto. Em finais da década de 70, a fase da intenção de ruptura, conforme pontua Paulo Neto, demarca-se importantes progressos frente à consolidação do atual projeto ético-político. Pontuamos o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, conhecido como Congresso da Virada, a construção do currículo de 1982 e o Código de Ética de 86. O Código de Ética de 1993 dá um salto significativo, pois enquanto o anterior se refere à concepção do ser social apenas à dimensão da classe, no atual há uma abordagem que considera outras dimensões: gênero, etnia, geração e orientação sexual. Todavia, o corpus de conhecimento construído acerca das categorias étnico-raciais no âmbito do serviço social são recentes. O primeiro trabalho que se tem notícia no Brasil foi realizado em 1986 e publicado em 2003 pela editora Terceira Margem. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva, né? Porque eu me lembro que, quando eu terminei esse trabalho, eu levei uma cópia para o professor Abdias, porque eu havia me ingressado no mestrado na Unicamp e pretendia escrever sobre ele. Ele pega o trabalho, achou bastante interessante, e ele falou assim: mas o Sebastião também escreveu um trabalho sobre o serviço social. O Sebastião é meu amigo e fez serviço social. Mas eu me lembro que a Abdias nunca me deu a cópia, mesmo porque depois eu acabei escrevendo só sobre Laudrina de Campos Melo, que é um trabalho imenso, e não escrevi sobre o professor Abdias. Mas aí, vendo a dissertação de uma aluna de Paulo Neto, que escreve sobre a gênese do serviço social e o negro, ela utiliza o trabalho de Sebastião Rodrigues Alves, não é? Que escreve na década de 60 sobre o serviço social e a questão racial. Então, eu preciso me aprofundar, porque eu sei que ele não faz uma crítica ao serviço social, mas escreve sobre o negro no contexto do serviço social.
tá? E aí tem um trabalho de um historiador, Silva Filho, em sua dissertação de mestrado, ele analisa os TCCs da Universidade Federal Fluminense. E entre os anos de 1948 aos anos de 2000, e em 36 anos ele identifica apenas 6 trabalhos de conclusão de curso. E aí a gente vai ter Marques Júnior, não é? Que analisa a produção teórica do serviço social apresentado no CBAs e verifica que os primeiros trabalhos foram apresentados em 1989. Neste encontro, apenas 2 teses foram apresentadas. No último CBAs, ocorrido em 1910, no ano de 2010, não é? Que eu levantei de 1.400 trabalhos, apenas 11 versavam acerca das questões étnico-raciais, referindo-se às questões negras e indígenas. Nos outros também a gente tem o mesmo número, que não avança muito, e acredito que nos próximos esse número possa ampliar. Então, também é muito precário o número de trabalhos publicados no âmbito da revista Serviço Social e Sociedade. E assim, eu acho que o que a gente tentou percorrer no decorrer dessa fala, não é que uma das questões, né, que a gente... Por que o serviço social, que tem como objeto de trabalho, não é, a questão social, não considera o processo de formação, no processo de formação, as categorias étnico-raciais? Por que o serviço social, que entende a ética como uma categoria transversal, não incorpora as categorias étnico-raciais? É possível entender a ética como uma categoria histórica sem considerar as especificidades de sujeitos empíricos negros, indígenas, ciganos, etc.? Quais são as bases das resistências? Quais as contribuições que a inserção dessa temática nos currículos das agências formadoras poderá dar para a consecução da igualdade étnico-racial e de gênero? Uma das hipóteses que levantamos é a insuficiência de assistentes sociais curriculistas, especialistas em currículos no conjunto da categoria profissional, dificultando a tradução e a interpretação do Código de Ética e das diretrizes curriculares na formulação dos projetos pedagógicos. Com isto, abre-se uma lacuna entre as diretrizes curriculares, o Código de Ética Profissional e os componentes curriculares dos cursos de serviço social no que tange às questões étnico-raciais e de gênero. Desta forma, os currículos dos cursos de serviço social podem correr no risco de reproduzir as desigualdades étnico-raciais e de gênero na formação, na produção do conhecimento, nos desenhos e na implementação de políticas públicas. Outra hipótese que justifica a insuficiência desse debate no contexto da formação profissional é o entendimento que a invisibilidade da questão racial perpassa a realidade brasileira, alojando-se na ideia presente, por exemplo, no pensamento muito explorado por pesquisadores das diversas tendências, que reforçam as distinções entre as práticas racistas de origem anglo-saxã e ibérica, ou melhor, os estudos mais frequentemente colocam de um lado os Estados Unidos e do outro a América do Sul e Caribe espanhol. O primeiro apareceu como vilão da história, um inferno racial, que deveria aprender, principalmente com a América do Sul, o que é viver em harmonia e numa democracia racial. E assim acreditamos que, da mesma forma, a cultura patriarcal é responsável pela insuficiência do debate das questões de gênero no interior do projeto profissional. Assim, o mito da democracia racial está incorporado ao imaginário da sociedade, rebatendo-se no conjunto dos profissionais de serviço social. É necessário, entretanto, que esse debate se adense no campo profissional, de modo a superar o medo de que o trato das questões étnico-raciais e de gênero não encontre acolhimento no seio da teoria crítica, pairando como ameaça ao projeto ético-político profissional ou mesmo transforme em ecléticos projetos pedagógicos específicos.
As iniciativas de deciframento dessa categoria analítica e a transversalidade nas políticas públicas deverão contribuir para a superação das mistificações e explicitação dessa dimensão das desigualdades étnico-raciais no trato da questão social no Brasil. No âmbito nacional, somente em 2010, a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa e Serviço Social, a ABEPS, passou a discutir oficialmente a temática de diversidades, incluindo raça, etnia, gênero e sexualidade e geração, através do grupo de pesquisa que tem como objetivos e finalidades propor e implementar estratégia de articulação entre os grupos e redes de pesquisa na perspectiva de fortalecer a área do serviço social, né? Eu acho que esse é um dos objetivos principais. A ABEP se organiza em 7 grupos temáticos de pesquisa: saber, trabalho, questão social e serviço social, política social e serviço social, fundamentos de formação e trabalho profissional, movimentos sociais e serviço social, questões agrária, urbana, ambiental e serviço social, relações de exploração e opressão de gênero e raça e etnia, geração, sexualidade, ética, direitos humanos e serviço social. Nesse momento, nossa parceria, não é? A nossa reflexão, ela se instala no GT6, né? Que é um GT extremamente grande, tem muitas questões aí. Então, o referido eixo, né, o GT6, entre o período de 2010 e 2012, focou-se mais na definição das bases teóricas para o aprofundamento dos conceitos e unificação das linguagens acerca dos vários conceitos que impactam na compreensão da questão racial no Brasil. Nesse momento, faz necessário avançar em direção ao mapeamento das unidades acadêmicas, verificando a partir do dispostos na Lei 10.639, se a referida lei vigora nos currículos dos cursos de serviço social das universidades federais. Então, o que a gente sabe, por uma pesquisa que uma pessoa que eu co-orientei, não é, e que faz parte do meu grupo de pesquisa, Juliana Marta de Oliveira, fez a partir desse projeto também nosso, ele é que as universidades, principalmente as federais, não têm trabalhado com essa questão no âmbito do currículo e tendo disciplinas obrigatórias. E aqui eu faço uma referência que os outros cursos também não têm. Então, na UFBA, nós temos 19 licenciaturas, e nenhuma dessas possui, não é, tem uma disciplina obrigatória que verse sobre a questão étnico-racial, em que pese o Estado brasileiro, através da Lei 10.639, instar, não é, essas agências formadoras a terem a obrigatoriedade, a acatarem a obrigatoriedade. Então, aqui, esta lei, a 10.639, é de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes de base da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outra providência. Também enfatizamos o parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer 003 de 2004 e a resolução do Conselho Nacional 01 de 2004, que, conforme Haddad e Santos, são instrumentos legais que orientam ampla e claramente as instituições educacionais quanto às suas atribuições, as quais se operacionalizam no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
O referido plano estabelece as atribuições das instituições de ensino superior, estimulando uma nova sociabilidade para professores, funcionários e alunos. Também se faz necessário mapear os núcleos de pesquisas vinculados aos cursos de serviço social das universidades federais, bem como as estaduais e privadas, com curso de mestrado e doutorado. Busca também, eu acho que nós devemos buscar também, mapear os trabalhos de pesquisa realizados pelos núcleos específicos de serviço social e as relações étnico-raciais, visando realizar uma análise comparativa das visões conceituais, não é? Realizar um levantamento bibliográfico das dissertações de mestrado e das teses de doutoramento realizadas nos programas de pós-graduação específicos de serviço social, na tentativa de socializar essas referências no site da ABEPS ou do Cefes e que a gente consiga partilhar e compartilhar melhor essas informações, né? Através de blogs. Então, eu acredito que um dos caminhos para a gente democratizar esse debate é socializando. Assim, eu acredito que eu só devo agradecer, porque eu acredito que nós temos que buscar espaços como esses para poder divulgar melhor essa temática no contexto do serviço social, no contexto da profissão. É nesse sentido que eu só devo e só posso agradecer essa oportunidade desse congresso. Espero ser convidada para novas falas aqui no congresso. Espero que a gente consiga manter um contato mais próximo, mais a miúde. Não é? Muitíssimo obrigada e espero ter contribuído para a reflexão desse público que nos assiste. Muitíssimo obrigada.